Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Já faz um tempo que não publicamos um episódio novo por aqui, há mais ou menos um mês, mas é totalmente justificável devido às mudanças que estão ocorrendo e que irão ocorrer aqui no canal de Rumenologia. Quando falamos em mudanças, obviamente que são mudanças para melhor. Se você não ficou sabendo ainda, o canal de Rumenologia agora tem uma conta no Instagram, o @Rumenologia. Lá eu vou publicar conteúdos técnicos exclusivos para os seguidores do canal de Rumenologia, conteúdos diferentes do que eu publico no @Danilo Milen. Eu vou continuar publicando conteúdos no @Danilo Milen, não se preocupe, não precisa deixar de seguir. Mas no canal de Rumenologia eu vou publicar alguns conteúdos exclusivos e ainda, além disso, conteúdos mais exclusivos ainda e privados para aqueles que entraram na nossa lista de close friends ou de amigos próximos, que vai começar a rodar neste mês de abril. Tá ok, pessoal? Ou seja, eu abri, quando eu abri a conta do @Rumenologia, eu prometi que os primeiros 1000 seguidores entrariam, nos nossos close friends. E nesse mês também, deu um pouco de trabalho para colocar os 1000 seguidores lá na lista dos close friends, mas os 1000 primeiros estão lá. E essa semana a gente vai começar a produzir alguns conteúdos exclusivos, tanto para o @Rumenologia quanto para os close friends. Tá ok? Bom, qual a vantagem de estar lá no canal de Rumenologia no Instagram, e também começar a seguir, as nossas atualizações, eu vou publicar também lá quando um novo podcast for liberado, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Para quem tiver nos Close Friends, eu vou liberar com antecipação cursos, workshops e também ações, que a gente vai estar fazendo no canal de Rumenologia. Obviamente que depois, dos Close Friends, eu vou liberar para os seguidores do canal de Rumenologia e, consequentemente, eu vou divulgar lá no Danilo Milen. Ou seja, na escala aí, de exclusividade, primeiro os Close Friends do @Rumenologia, depois os seguidores do @Rumenologia e, por último, aí, os seguidores do @Danilo Milen. Muita coisa nova, muita coisa legal vai acontecer por aqui esse ano, além dos tradicionais episódios, que vocês adoram, tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente vai lançar alguns cursos e alguns treinamentos que quem tiver no @Rumenologia vai saber com antecedência, e quem tiver nos Close Friends vai saber com maior antecedência ainda. Ok? Então, muito bom. Se você ainda não segue o @Rumenologia no Instagram, vai lá, que os conteúdos vão começar a ser produzidos neste mês de abril. Muito bacana, né, pessoal? Bom, este episódio de hoje é o episódio de perguntas e respostas, o tradicional episódio de perguntas e respostas que eu estava fazendo a cada 10 episódios aqui no canal. Eu não fiz, depois dos 10 episódios aí, do 41 ao 50, deixei acumular para eu fazer aqui uma avaliação melhor das perguntas que chegaram. Então o episódio de hoje é sobre algumas perguntas que eu selecionei, que eu recebi no YouTube, no direct do Instagram, dos episódios de 41 a 60 aqui do canal. Tá ok, pessoal? E tiveram perguntas muito bacanas que agora eu vou passar aqui e discutir com vocês. Bom, a primeira pergunta que teve foi lá no episódio que eu selecionei, foi no episódio 42 de absorção de ácidos graxos de cadeia curta. O ouvinte perguntou sobre o shutdown de ureia. Bom, o que eu disse lá no episódio 42 sobre absorção de ácidos graxos de cadeia curta? Eu disse em algum momento que quando o rumen tem o seu pH reduzido, o animal começa a adotar algumas estratégias endógenas para se proteger contra quadros de acidificação. Tá? E uma dessas estratégias é
fazer um shutdown de ureia. O que é isso? Né? Impedir que a ureia circulante no sangue ela chegue no rumen através da parede ruminal. Então, obviamente que se o animal continuar salivando, essa ureia vai chegar via saliva, mas, como a gente já viu aqui em outros episódios, a ureia pode chegar no meio ruminal, tanto por meio da saliva, quanto através da parede do rumen. E é esse shutdown da parede do rumen que é feito quando o pH ruminal está baixo. Por que isso acontece, né, pessoal? Porque o animal está tentando se proteger de quadros de acidificação. E se ele deixar, né, com pH baixo, com bactérias ávidas por carboidrato, ou seja, se o pH está baixo, quer dizer que tem carboidrato disponível para fermentação. Se a gente colocar mais ureia no meio ruminal, a gente vai estar, né, praticamente colocando fogo na fogueira, né? Então, tem muito carboidrato lá fermentável disponível, os micro-organismos estão utilizando esses carboidratos, e o que eles precisam, né? De amônia. Né? Ou seja, tanto bactérias que fermentam carboidratos estruturais quanto não estruturais utilizam a amônia como fonte de nitrogênio para fazer crescimento. Ou seja, quanto mais ureia a gente permitir no meio ruminal, maior vai ser a velocidade de crescimento dos micro-organismos e, consequentemente, a produção de ácidos. Então, ruminante, como é um bicho perfeito, né? Muito esperto, com pH ruminal baixo, né? Quando eu falo baixo, eu falo abaixo de 5,7, ocorre um shutdown de ureia na parede ruminal. Isso faz com que a entrada de ureia sangue, né, do sangue via parede ruminal seja interrompida. E aí só essa ureia endógena acaba chegando no meio ruminal só pela saliva. Legal, né, pessoal? E aí a pergunta do nosso ouvinte foi assim, né? Se essa ureia, né, que adentra o meio ruminal, né, via saliva, né, porque a parede ruminal vai estar fechada, ela pode ajudar no tamponamento, né? A resposta é não. Por quê? Porque a ureia, quando ela cai no meio ruminal, ela é transformada imediatamente em amônia e alguns segundos depois em amônio. Qual que é a diferença de um e de outro? A amônia é o NH3 e ela é básica. E eu entendo a pergunta do ouvinte por causa disso, né? Ou seja, ocorre, né, uma conversão, né, uma degradação aí da ureia via enzima urease, e essa ureia é convertida aí em NH3, transformada em NH3. Óbvio que se o NH3 ficar no meio, ruminal, disponível, como ele é básico, ele vai ajudar a subir o pH. Mas em faixas de pH normal ou em faixas de pH acidóticas, o que vai acontecer é que esse NH3 vai ser transformado imediatamente em NH4, ou seja, amônio. E esse amônio é semiácido. Tá ok, pessoal? Então, no meio ruminal que é levemente ácido, ou numa faixa de pH que a gente tem, né, pH ruminal reduzido, aí 5,6, 5,5, 5,4, ou seja, tem sobra de H+, no meio ruminal, esse NH3 ele se junta, né, com alguns os vários NH3 formados ali, né, pela hidrólise da ureia, acabam se juntando a esse excesso de H+, no meio, formando NH4, tá ok? Que é semiácido, ou seja, não tampou no rumen, tá? Essa é a resposta aí para o nosso ouvinte. Bom, essa ureia que entra, então, mesmo que o animal consuma via dieta, tá, com pH ruminal levemente ácido, essa ureia não faz tamponamento ruminal, tá ok, pessoal? Porque a forma final, né, da hidrólise dessa ureia não é o NH3, é o NH4, que é semiácido. Tá certo? Bom, para quem não sabia, né? Quando a gente lê no livro americano, lá em inglês, né, que olha lá, os micro-organismos ruminais utilizam amônia como fonte de nitrogênio. É porque em inglês, né, pessoal, a amônia, né, quando fala amônia, quer dizer tanto NH3 quanto NH4, né, em alguns livros aí. Então, a microbiota ruminal usa basicamente, se não tiver problema aí, né, de distúrbio digestivo, de alcalose metabólica principalmente, vai usar NH4, não NH3. Legal, pessoal? Então tá aí a nossa resposta para o nosso ouvinte em relação ao shutdown de ureia. Uma outra pergunta que a gente recebeu, né, no episódio que eu gravei com o professor Flávio, que é o episódio número 44 aqui no canal, sobre grãos, DDG e amido. Um episódio que ficou sensacional, aliás, convido vocês, para quem não assistiu e ouviu ainda, vai lá, episódio 44,
no canal de Ruminologia. Um dos ouvintes perguntou o seguinte, né? Sobre a substituição dos grãos de milho úmido por grãos de milho moído ou por caroço de algodão, né? O ouvinte perguntou qual que seria a minha opinião, né? A minha recomendação sobre essa substituição. Bom, primeira coisa, a gente tem que deixar claro que grãos de milho úmido bem feitos, seja na forma, né, sejam colhidos úmidos, né, colhido lá direto do pé, ou reidratados, né, se bem feitos, eles têm um valor nutritivo, um valor nutricional maior do que o grão de milho moído seco, ou um pouco maior do que o caroço de algodão. Tá certo? Então, toda vez que a gente tira uma parte do milho úmido ou substitui uma parte dos grãos de milho úmido da dieta por grão de milho seco, provavelmente a gente vai perder em desempenho. Tá certo? Beleza? Com relação à substituição de parte desse grão de milho úmido por caroço de algodão, pode ser que ganhemos desempenho, né? E eu vou comentar sobre isso. Bom, primeiro em relação aos grãos de milho seco, tá? Tudo passa pela questão do manejo alimentar do confinamento, ou da fazenda, ou do sistema de produção. Se o sistema de produção tiver um manejo excelente, ou seja, a ração está bem misturada, não tem seleção no coxo, o nível de fibra fisicamente efetiva está adequado, os animais são tratados rigorosamente na mesma hora, a proporção de cada trato é respeitada, matéria seca dos ingredientes úmidos e também da dieta feita diariamente, acompanhamento de curva de consumo diário, tá certo? Se todo esse score leitura de fezes, né, para saber se o animal está aceitando bem a dieta, saber se as fezes estão adequadas, tá ok? Ou seja, se o manejo alimentar for excelente, menor vai ser a necessidade de substituição de parte desses grãos úmidos por grãos de milho seco, tá ok? Para que você vai querer perder desempenho, sendo que você tem um manejo ótimo, que é exatamente para permitir um ótimo desempenho dos animais, tá certo? Então é o seguinte, a gente não pode deixar de falar também que uma dieta com base, né, em grãos de milho úmido, né, ou seja, uma dieta aí que tem 60%, 65%, até 70% de grãos de milho úmido, é óbvio que a gente precisa ter um manejo excelente. Mas, mesmo com manejo excelente, o consumo de matéria seca acaba sendo reduzido com dietas em base de grão úmido. Por quê? Porque tem uma grande produção de propionato no meio ruminal e por mais que a gente controle a acidificação, né, esse excesso de propionato, ele vai fazer com que o animal diminua o consumo, tá ok? Então o propionato, né, uma grande produção de propionato dentro do rumen, ele vai sinalizar, né, para o animal que ele está satisfeito quimicamente, não fisicamente, né? Então, esse animal vai parar de comer devido à saciedade química. Liga quimiorreceptores lá na parede do rumen, que manda uma mensagem lá para o sistema nervoso central, que faz com que o animal pare de comer. Tá ok? Então, tipicamente, dietas à base de milho úmido fazem com que o animal reduza o consumo. Tá? Obviamente que esse menor consumo não é para acarretar em perda de desempenho. Então, o que classicamente acontece nessas dietas é que o animal ele mantém desempenho a um consumo menor, melhorando muito a conversão alimentar. Só por aí já vale a pena fazer grão de milho úmido ou grão de milho reidratado. Tá certo? O que eu, Danilo, costumo fazer? Né? Eu costumo fazer um blend, né? Se possível, obviamente, se o mercado permitir, se os custos permitirem, fazer um blend entre milho úmido e milho seco. Tá? Normalmente, se o confinamento tiver um bom manejo e eu tiver aí, provavelmente, né, eu tiver uma dieta, vamos dizer assim, com 60% de inclusão de milho e o confinamento tiver um bom manejo, eu vou fazer aí em torno de 45% de milho úmido e 15% de milho seco dentro desses 60% de inclusão. Por que eu faço isso? Porque o milho seco, além de fermentar mais devagar, né, e frear um pouco essa produção de propionato, né, e aí alguém pode pensar, pô, mas vai produzir menos propionato, o animal vai perder desempenho. Mas daí eu vou acabar compensando um pouco em termos de consumo, né? O consumo vai ser um pouco maior e eu posso até ganhar desempenho com isso.
Tá certo, pessoal? De qualquer forma, a dieta fica um pouco mais segura. Então é o seguinte, se você não está confiante ou se você acha que o manejo alimentar do confinamento não é tão bom assim, vale muito a pena fazer um blend, tá? De milho úmido com milho seco. Por quê? Muitas vezes o desempenho vai ser o mesmo. Aí alguém pode falar assim, pô, mas o desempenho é o mesmo, só que o animal vai comer mais na hora que a gente coloca milho seco. Só que também você está mais protegido, né? É análise de risco, né, pessoal? Então é o seguinte, né? Se você acha que o risco está muito grande no milho úmido, você abre mão um pouco desse risco, né? Investe um pouco mais em segurança, né? O que é o investir em segurança? Trocar um pouco do milho úmido por seco, tá bom? O animal vai comer mais? Vai, mas é um investimento que você está fazendo em segurança para manter aquele desempenho, né, no nível que você planejou. Legal, né? Então a minha recomendação é essa, tá? Para fazer um blend aí de milho seco com milho úmido, tá certo? Obviamente que confinamentos que, né, ou sistemas de produção que não tem, né, um manejo bom ou excelente, né? Eu basicamente não recomendo fazer grãos úmidos, tá? Porque a fermentação no rumen aumenta demais, né? E o manejo alimentar tem que estar bem ajustado. Então tem sempre aquele cara que, né, viu na televisão ou leu em algum lugar, né? Que ouviu que o vizinho está fazendo grão úmido e de repente ele quer passar a fazer também. Só que o manejo dele, o cara não tem nenhum vagão que mistura direito, né? Os horários de tratos não são respeitados, o cara faz bica corrida, tá certo? Ou seja, o cara precisa melhorar o manejo primeiro, antes de adotar qualquer estratégia de intensificação, né, de processamento do milho, principalmente grãos reidratados ou silagem, né, de grãos úmidos de milho. Legal? Faltou comentar em relação ao caroço de algodão, né, pessoal? O caroço de algodão é uma excelente fonte de energia via gordura, né? Então, apesar de ser uma excelente fonte, a gente tem limitações de inclusão, né? Eu não recomendo, né, em dietas de confinamento, a gente passar aí de 6,5%, né, a 7% de inclusão de gordura na dieta. Tipicamente uma dieta sem fonte nenhuma de gordura, né? Sem caroço de algodão, sem gordura protegida, sem torta de algodão, sem caroço de soja, né? Normalmente essa dieta já vai ter aí em torno de 3% de estratério, né? ou de gordura, porque todos os outros ingredientes, né? Os grãos, aí, o milho, farelo de soja, farelo de amendoim, que seja, eles já têm um pouco de gordura na sua composição, tá certo? Então, qual que é a minha recomendação, né? Quando voltando na pergunta aqui, em termos de substituição de parte de grãos úmidos de milho por caroço de algodão. Eu recomendo a substituição até atingir esses 6,5% de gordura na dieta, tá bom? Então, se a gente fizer uma conta rapidinha aqui, né? Se o caroço de algodão ele tem 20% de estratério para arredondar, né? E a gente quer subir a gordura da dieta de 3,5 para 6,5, né? Seria aumentar 3% basicamente aí esse percentual, né, de gordura na ração. E isso a gente vai conseguir mais ou menos com 15%, né, de 15% a 18% de inclusão de caroço de algodão nessa dieta. Então a substituição vai ficar bem parecida com a recomendação do grão de milho seco, ou seja, substituir aí 15% desse milho, né, desse milho muito úmido, né, silagem de grão úmido ou milho reidratado, né, que é moído também, tá, por caroço de algodão. Mas nesse caso, devido ao óleo, tá ok, que o caroço tem, né, e a gordura é 2,25 vezes mais energética que os carboidratos, essa composição, dependendo do ajuste que você fizer na dieta, pode aumentar o desempenho, hein? Então uma coisa é substituir 15% do milho úmido por milho seco, a outra é substituir por caroço de algodão, tá certo? Dependendo do restante da sua dieta, né, do manejo que esses animais estão submetidos, você pode melhorar o desempenho animal e encurtar, obviamente, o tempo de confinamento ou abater esses animais num peso mais elevado. Beleza, pessoal? Legal? Muito bom. Outra pergunta que eu recebi aqui de um ouvinte foi em relação à eficiência comparativa entre os ácidos graxos de cadeia curta para formar glicose, né? O ouvinte perguntou qual que era a eficiência do acetato comparativa, né, entre o acetato, propionato, butirato para a produção de glicose, né? Bom, se a gente voltar lá nos primórdios, né, da nutrição de ruminantes, né, do metabolismo, né, da produção dos ácidos graxos de cadeia curta no rumen, apenas o propionato é precursor de glicose, né, pessoal? Então,
não tem como nem comparar, né? Porque o acetato e o butirato, eles não são precursores de glicose, ou seja, eles não vão formar glicose, né, quando eles ganharem o organismo do hospedeiro ou o organismo do ruminante, tá certo? O único ácido graxo de cadeia curta produzido no rumen que vai gerar glicose é exatamente o propionato. Então, vamos dizer assim, que é covardia comparar, né, eficiência, né, infinitamente maior para formar glicose quando a gente está falando de propionato. E como que se forma, como que a gente pode adotar alguma estratégia para formar propionato dentro do rumen? Bom, tem diversas, né? Ou seja, aumentar a proporção de carboidratos não fibrosos, por exemplo, tirar a forragem e colocar concentrado, né? É a alternativa aí mais básica, né? Para aumentar a produção de propionato, ou seja, aumentar a proporção de carboidratos não fibrosos em relação a fibrosos. O que eu falei na questão anterior em relação ao processamento do milho, né? Processar melhor o milho, não só com processos físicos de moagem ou laminação, mas associar esses processos físicos com processos químicos, né, como o ato de ensilar ou o ato de flocular também, que a gente cozinha, né, o grão antes de passar pelos rolos, né? Então, a associação de um processo químico com físico, ele faz com que os grânulos de amido fiquem mais disponíveis para a fermentação ruminal. E, obviamente, que, em geral, o resultado da fermentação de grânulos de amido é a produção do propionato, que é precursor de glicose. Uso de ionóforos também, como monenzina, salinomicina, lazalocida, também aumentam, né, a proporção de propionato dentro do rumen e também podem ser uma alternativa para aumentar o aporte de glicose para o ruminante. Legal, né, pessoal? Bom, uma próxima pergunta, né? Quarta pergunta já que eu estou respondendo aqui, foi uma pergunta de um ouvinte no episódio que eu gravei com o Tom, né, sobre transição, né, sobre rentabilidade de produção de produção de animais, né, de carne em pastagem, né? A pergunta do ouvinte foi a seguinte, né? Quais os principais pontos de atenção na hora de fazer uma recomendação nutricional na transição secas águas, ou seja, naquela transição, né, de setembro, outubro, né, na hora que está começando a chover de novo, né? Quais são os principais pontos de atenção? Bom, nessa época do ano, é muito comum, né, os animais apresentarem o que a gente chama de fezes de broto, né? Ou seja, começa a chover, o capim está amarelão, né? Aquele feno, parecendo feno em pé, né? Com valor nutricional muito baixo e de repente começa a chover, começa a esquentar, ou seja, tem água, tem luz, tem temperatura, né? O fotoperíodo está aumentando e de repente começam a surgir os brotos novamente, né? Começa a surgir aquele capinzinho verde lá, né, no meio daquele feno em pé. E aí, obviamente, que o animal vai preferir, né, um broto novo, um capim novo. E aí, os animais começam a apresentar um quadro de diarreia, né, começam a defecar mole, e aí, né, o termo fezes de broto. Por que isso está acontecendo, né? Vamos entender primeiro o que está acontecendo, né, pessoal? Primeiro que a matéria seca da dieta diminuiu, né? O bicho estava comendo um negócio super seco, de repente, né, um brotinho novo ali, né, ele vai ter aí 20%, talvez até menos de matéria seca, dependendo do caso, né? Ou seja, vai diluir mais o meio ruminal, né? O meio ruminal que estava mais concentrado, ele vai ficar mais diluído, tá? Só por aí já vai ter uma maior passagem de água, né, pelo orifício reticulonasal, ou seja, vai ter mais água chegando nos intestinos, e isso vai fazer com que aumente o fluxo, né, intestinal, né, colaborando, né, com essa diarreia. Da mesma forma, esse broto novo vai ter um teor de proteína solúvel muito alto, né? Ou seja, vai favorecer, né, a digestão, né, daquele capim ruim, porque queira ou não queira, na transição tem capim bom e tem capim ruim, né? Ou seja, vai favorecer, né, a digestão também daquele capim ruim, fazendo com que também o animal colabore, né, também com que o animal tenha esse quadro de diarreia. Tá certo, pessoal? Então, o que a gente deve fazer, né, como nutricionista, né, para, né, nesse período de transição, né, em termos de, né, pontos de atenção, né? Minha recomendação, Danilo, para vocês. Bom, se você estava usando ureia na época da seca, o que é típico, né? Pô, usar ureia na época de seca, né? Super tradicional, mas no momento da transição, na hora que o broto está saindo e tem o maior aporte de nitrogênio solúvel, né, de proteína solúvel aí,
via broto novo, esqueçam a ureia do suplemento. Tira a ureia. Por quê? Porque você já está jogando muito nitrogênio solúvel lá dentro. O animal já está tendo até diarreia por causa do excesso de nitrogênio solúvel. Então tira a ureia, porque senão, né, se você permanecer com a ureia nessa dieta, pode ser que, nesse suplemento, né, pode ser que você agrave ou maximize, né, esse quadro de diarreia. Então, primeira recomendação, tira a ureia, tá? Segunda recomendação, se você não usa, coloque ionóforo no seu suplemento, tá ok? E aí a recomendação é colocar um ionóforo que não reduz o consumo, né? A monensina sódica, que é o mais estudado, é o mais tradicional, né? Numa suplementação de baixo consumo em pasto, né? 0,1, 0,3% do peso vivo principalmente, ela reduz o consumo do suplemento, né? O suplemento não fica palatável. Então o uso de outras moléculas, como salinomicina, como lasalocida, pode ser mais viável, tá? Para animais, ou a narazina, né? Como a gente já gravou um episódio aqui no canal, né? O episódio 53, né? Podem ser mais viáveis em inclusões, né, de suplementos para baixo e médio consumo do que a monensina sódica. Tá ok, pessoal? Por que o ionóforo? Porque o ionóforo ele evita a desaminação, ele reduz a desaminação ruminal, ou seja, cai a proteína lá dentro do meio ruminal, ele retira do meio, né, algumas bactérias que fazem desaminação, impedindo que se tenha um input, um pool muito grande de amônia dentro do rumen, tá? Ou seja, contribuindo para aliviar um pouco, né, esse quadro de fezes de broto. Tá ok, pessoal? Então tem tanto nitrogênio, tanta proteína solúvel nova lá dentro do rumen, que você não coloca ureia, tá certo? Porque já vai ter muita amônia sendo produzida. E ainda você tem que colocar um ionóforo para dar uma segurada, né, nessa desaminação dessa proteína solúvel que está super disponível, para exatamente evitar, né, que se tenha aí, né, um excesso de amônia e isso, né, possa contribuir, né, com a diarreia, né, e também fazer com que aumente esse fluxo, né, no intestino. E também para economizar aminoácido, né, pessoal? Então, né, a gente sabe que o rumen aí ele vai usar, né, até certo ponto essa amônia, mas se deixar, ele vai ficar desaminando aminoácidos que poderiam ser utilizados no intestino, tá certo? Absorvidos pelo hospedeiro no intestino junto, né, obviamente aí, né, poderiam compor a proteína metabolizável e servir aí pro, né, pro ruminante depositar músculo. Tá certo, pessoal? Então, primeira recomendação, retirar a ureia do suplemento. Segunda recomendação, incluir ionóforos, com exceção da monensina, tá? Como explicado. E a terceira recomendação é que vocês aumentem a matéria seca do suplemento. Então, nessa transição, o que seria legal, né? Óbvio que por questões econômicas, muita gente aí vai querer fazer um 0,3, porque tem um consumo mais baixo, né, de suplemento, mas, né, muitas vezes aí uma recomendação de um 0,5%, onde você pode colocar um pouco de milho, um pouco de farelo de algodão ou de alguma outra fonte proteica, né? Pode ser milho seco mesmo, misturado com os minerais, vitaminas e aditivos, exatamente para aumentar a matéria seca da dieta, para tentar segurar um pouco esse fluxo de líquido, né, do rumen para os intestinos. Tá certo, pessoal? Mas você tem que ver com o seu nutricionista, obviamente que vai orientar na relação da análise do pasto para ver como é que tá, né? Para ver como é que tá em termos de nutrientes. Também tem que associar, né, essa análise da qualidade do pasto com a taxa de lotação atual da propriedade, né, nessa fase de transição, para poder definir qual o melhor suplemento e qual o melhor nível de suplementação nessa fase de transição. Tá ok? Mas o que fica é que a recomendação de não usar ureia, usar um ionóforo que não seja a monensina sódica e aumentar a matéria seca do suplemento, que pode ser feita aí através do aumento, né, da inclusão até 0,5% do peso vivo. Pode ser mais que isso, se o seu nutricionista achar viável, para exatamente segurar esse fluxo de água do rumen para os intestinos. Legal, né, pessoal? Muito bom. Bem, última pergunta aqui que eu vou responder para vocês, né? Foi de um ouvinte do episódio que eu gravei com o Toninho, né? Que a gente falou sobre grãos reidratados, né? Onde a pergunta foi no seguinte sentido, né? Se grãos de milho reidratados
tem o mesmo valor nutricional que aqueles colhidos úmidos. Bom, então é o seguinte, né pessoal? Óbvio que o objetivo de reidratar o grão é fazer com que ele fique igual, né, ou mais próximo possível em termos de valor nutritivo com uma silagem de grãos úmidos de milho. Tá certo? Bom, mas tem algumas diferenças aí nesse processo, né? A gente não pode deixar de falar o seguinte, né? Por que reidratar milho, né? Ou seja, vamos no básico primeiramente, né? Se a gente for fazer silagem de grãos úmidos, o que a gente faz? A gente vai ficar monitorando a roça, né? Até esse grão, né, atingir ponto de colheita para milho úmido, que acontece aí 3 a 4 semanas antes da colheita para grão seco, né? Então a gente vai entrar com a máquina lá, né, com o grão aí em torno de 32, 30% de umidade, né? Abrir a janela com 32 para fechar com 28% de umidade, né? Isso vai acontecer aí 3 a 4 semanas antes da tradicional colheita para grãos secos, aí, que vai ocorrer aí com 19, 20% de umidade mais ou menos. Então, ou seja, você entra um mês antes na roça, praticamente, e colhe o milho já úmido, tá certo? Moe esse milho e ensila, tá ok? O milho reidratado, basicamente, né, o que é, né? Você vai comprar o milho seco e você vai moer esse milho e colocar água nele, né? Então, né, eu até coloquei no @ruminologia lá, né, um vídeo, né, um Reels, né, sobre, né, reidratação de milho em 30 segundos. Né, quem quiser olhar lá, vai lá dar uma olhada. E também assisti o episódio que eu gravei com o Toninho aqui no canal sobre reidratação, que ficou muito bom, aliás. Bom, então qual que é a diferença, né? Por que o cara vai, né, você seca o milho primeiro para depois voltar a água, né? Não compensa muito mais colher o milho úmido, né? Pensando em teoria, sim, né? Que compensa muito mais, né? Colher o milho úmido, porque o milho já está úmido, é só moer e colocar no silo, né? Ainda você economiza um mês de roça, né? Já em relação ao milho seco, você entra com a máquina um mês depois, ainda tem que montar toda uma parafernália do processo, moer, colocar água, ensilar, né? E nem sempre é um processo fácil, né? Por que fazer isso, então? Por que reidratar? Porque muitos pecuaristas, né? Primeiro ponto, né? Muitos pecuaristas, eles não são agricultores, né? Ou não tem área, né, na fazenda para produção de grãos de milho. Ou naquele local que ele está, né, que está a propriedade dele, não é um local ideal para produção de milho, né? Tem vários fatores, né, envolvidos, né? Então o cara não é agricultor, o cara não tem área para produção, ou simplesmente o clima, né, ou o local não é apropriado, né, para a produção de grãos de milho. Mas o cara quer intensificar a produção dele, né? Então ele pode lançar mão do uso aí de grãos reidratados, né? Reidratar o milho para poder aproveitar ao máximo, né, esse amido, né, que tem aí, né, que compõe 70% basicamente dos grãos de milho. Tá ok, pessoal? Óbvio que também a reidratação do milho você pode fazer o ano inteiro, né? No grão úmido você tem épocas, né, de colheita, né? Então se você plantou milho na safra, né, você vai colher lá fevereiro, março, né? Ou se plantou na safrinha, vai colher ali para julho mais ou menos, né? Então assim, tem épocas do ano que você vai fazer isso, né? A silagem de grãos reidratados você pode fazer o ano inteiro, né? Ir comprando milho e fazendo, aproveitar oportunidades aí de baixas, né, no preço do grão, né? Para adquirir e depois ir fazendo a silagem, tá? Então a silagem de grãos reidratados, né, ela te dá maior flexibilidade também. Você pode fazer durante o ano inteiro. Já fazer silagem de grão úmido, né, diretamente, né, colhido do pé, né, ele vai ter aí praticamente 2 épocas do ano, né, para serem feitas, né? E aí, se na época de colheita não para de chover, a máquina não consegue entrar na roça porque o solo está muito úmido, ou porque ficou chovendo 5 dias e não dá para colher, e aí perdeu o ponto de ensilagem, tudo isso pode acontecer, tá? Então o risco de fazer uma silagem de grãos úmidos, né, colhidos, né, direto da roça é muito maior, tá certo? Pode ser mais barato? Pode, mas o risco aí de atrasar, de chover, da máquina não entrar ou a máquina quebrar, existe, tá? E parte, né, da razão que é um pouco mais barato fazer, né, plantar a roça e depois colher, é porque também tem mais risco envolvido,
Tá, agora, vai pagar mais caro num grão de milho seco? Pode ser que sim, né? Lógico, depende do local do país que você está, depende da época do ano, né? O preço do milho está variando muito ultimamente, mas você tem uma maior previsibilidade, que eu acho que essa que é a palavra que importa, tá? Você tem uma maior previsibilidade aí, né? Pode ficar mais tranquilo, né? Você não precisa fazer toda a silagem de uma vez só, você pode ir fazendo aí a cada 15 dias ou uma vez por mês, né? E ir se programando aí conforme também a quantidade de animais que tem na propriedade ou no confinamento. Tá bom, pessoal? Beleza, depois dessa mini introdução aqui para essa questão, né? Vamos voltar aqui à pergunta do nosso ouvinte, que que é em relação da qualidade, né, do milho reidratado em relação ao milho colhido úmido. Tá certo? Tem uma diferença básica que é a seguinte, né? O grão de milho úmido, como a água já está lá dentro, a água está melhor distribuída pelo grão. Tá certo, pessoal? No grão colhido úmido. Já no grão seco, a água, você vai colocar água ali, né? Você vai colocar água, né? Então, essa água, por mais que o processo seja bem feito, ela não distribui, ela não percola pelos grãos moídos como a água que já estava ali dentro do grão. Tá certo? Então, por mais que a gente faça ajustes no processo, né? Moa o milho na granulometria certa, coloque a quantidade certa de água, a percolação de água nunca vai ser igual, tá? De um grão reidratado quando comparado a um grão colhido úmido, tá certo? Isso não quer dizer que eles não vão ter a mesma qualidade, mas esse pode ser o principal fator que pode atrapalhar, tá certo? E a degradação ruminal desse amido, né, de um milho reidratado quando comparado ao milho úmido. Tá certo, pessoal? Ou seja, tem um processão que deve ser montado, né, para moer, colocar água, ensilar, tá ok? Usualmente em grãos reidratados, aí o pessoal usa inoculante, pode usar também ácidos orgânicos, usa lona com barreira de oxigênio, exatamente para garantir que o processo de fermentação dentro do silo seja ótimo, para aproximar o valor nutritivo desses grãos reidratados ao milho colhido de forma úmida. Tá ok? A gente já fez aqui na universidade e também já fizemos em outros lugares, né? Colheita de grãos de milho úmido, onde a gente acertou super o ponto de colheita e que não precisamos colocar nenhum aditivo. Tá ok? Não precisamos colocar aditivos microbianos, né? No caso do o tradicional Buchneri aí, que é utilizado. Não precisamos colocar ácidos orgânicos, não precisamos colocar lona com barreira de oxigênio, ou seja, um processo bem feito com grãos colhidos na hora certa, moídos da forma certa e com silo, né, com no mínimo aí 60 dias, né, para fermentação, estabilização, ou seja, você abre o silo depois de 2 meses, né, a gente atingiu o nosso objetivo e não precisamos colocar inoculante, né, nem nenhuma tecnologia. Mas, óbvio, tivemos que ficar indo lá na roça todos os dias praticamente para decidir o dia de colher. O tempo ajudou, né, muitas vezes, né, as máquinas ajudaram, né, e o silo ficou ali fechado 60 dias. Então, obviamente que eu estou falando de silagem de grãos úmidos, né, colhidos úmidos, né, e com grãos reidratados a gente quer diminuir o risco, né, e aumentar a previsibilidade. Então, muitas vezes o que acontece? Pode ser que o grão esteja moído bem, esteja moído certo, a quantidade de água certa, mas para ter uma previsibilidade no processo, né, as pessoas preferem colocar, né, o inoculante, né, e às vezes também ácidos orgânicos, né, ou uma associação dos dois, né, para garantir, né, que realmente o valor nutritivo, né, desse grão reidratado vai ser próximo do milho úmido. Tá certo, pessoal? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Você pode fazer um teste aí, se você quiser, né, de usar fazer o grão reidratado sem inoculante e sem ácido orgânico, né? Se o processo for bem feito, né, se respeitar 60 dias aí, né, para abrir o silo, tá certo? Garantir que teve uma boa compactação, provavelmente é para chegar bem próximo. Mas o que tem sido feito ultimamente, né, e que fique bem claro aqui, né, o que tem sido feito ultimamente para garantir previsibilidade é usar inoculante e ácidos orgânicos para garantia, tá certo? Bom, para finalizar é o seguinte, né?
Animais que comem grãos de milho úmido na dieta, desde que a dieta esteja bem balanceada, grão de milho úmido bem feito, né, colhidos úmidos, eu quero dizer, é para ter amido fecal aí de no máximo 1%, tá certo? Com o milho reidratado, né, existe maior risco aí dele não atingir o valor nutritivo desejado, a gente, né, vamos dizer assim, afrouxa um pouco a corda e aceita aí amido fecal de até 3%. Então, se você é nutricionista e trabalha aí com grãos de milho úmido colhidos direto da roça, ou trabalha com grãos de milho reidratados, e quer saber, né, se no final das contas está dando certo a estratégia, né, se os animais estão aproveitando bem esse amido, coleta as fezes e faz o amido fecal. Na hora que você coletar as fezes do confinamento, você pode coletar do chão, desde que o animal tenha acabado de defecar. Toma cuidado para não pegar terra junto, né, faz uma raspada ali meio por cima, né, e congela na hora. Tá? E essas fezes congela na hora no menos 20, tá? E essas fezes elas têm que chegar congeladas no laboratório. Tá bom, pessoal? Porque, óbvio, né, as fezes dos ruminantes, as fezes têm bactérias, né? Bactérias do seco, né, que saem nas fezes. E se as fezes não estiverem congeladas, o processo de fermentação ali continua. Ou seja, se tiver amido ali, as bactérias vão adorar, né? Vão continuar vivinhas da Silva ali fermentando esse amido e aí a análise pode dar errado, tá? A resposta pode ser equivocada. Legal, pessoal? Esse foi o nosso episódio número 5 de perguntas e respostas aqui no canal de Ruminologia. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, temos um novo perfil do canal de Ruminologia, agora no Instagram, além do já tradicional YouTube, Spotify. Estamos agora no @Ruminologia no Instagram. Se você não segue ainda, vai lá, começa a seguir, que a partir do mês de abril de 2022, vamos começar a produzir conteúdos exclusivos para o @Ruminologia. Quem está nos Close Friends, como eu disse, vai receber conteúdos mais exclusivos ainda. Vocês vão saber com antecipação sobre o lançamento de um novo episódio aqui no canal. Também informações exclusivas sobre cursos, workshops que a gente vai fazer por aqui esse ano. Legal, né? Se você conhece alguém apaixonado pelo mundo do rumen, que ainda não conhece o canal de Ruminologia, manda o link aqui do YouTube, manda o link do Spotify para essa pessoa e diz que aqui é o hub dos apaixonados pelo mundo do rumen. Eu agradeço mais uma vez pela atenção e por todo o prestígio de vocês aqui no canal. Se tiverem qualquer dúvida, pode deixar sua mensagem aqui no YouTube, nos comentários, que eu vou responder com o maior prazer. Se quiser entrar em contato comigo diretamente pelo @Ruminologia ou pelo @Danilo Milen, que também vai estar super ativo, fiquem à vontade para me mandar uma mensagem via direct, tá ok? E se vocês quiserem uma interação muito mais próxima comigo, eu estou fazendo ultimamente sessões de mentoria, que aí vocês vão ter que me acessar lá direto pelo direct do Instagram para saber como funciona, né? E essas sessões de mentoria aí servem tanto para alunos de graduação, quanto de pós-graduação, quanto para técnicos que já estão aí, né, há bastante tempo no campo trabalhando, né? É uma conversa para orientação, para você ter mais lucro no seu negócio, para você ajustar suas recomendações nutricionais para fazer os animais dos seus clientes ganharem mais peso, para ajustar o seu planejamento nutricional para, obviamente, você, né, atingir os seus objetivos aí e receber um aumento de salário, receber o bônus aí no final do ano, tá bom? Então, se vocês estiverem interessados aí numa sessão de mentoria comigo, me chama lá via direct, que vai ser um prazer também explicar para vocês como funciona. No mais, um grande abraço e até o próximo episódio.